pastor Rui vai falar um pouco dele mesmo. Mas o pastor Rui é de Angola, filho de português, radicado na África do Sul e mandado para o Brasil. E o Cleiton é acompanhado por ele desde os 10 anos de idade. A igreja deles derramar das águas lá em Porto Alegre, e foi pastor também da Batista Nacional por um período, né? Então vou passar para ele, vamos orar e eles iniciam. Amém. Também agradecer o pessoal de Paulo que está com a gente ali do lado de lá. Eles se isolaram da gente, não se misturaram. São os irmãos separatistas. Sejam bem-vindos, pastor Eves, Gisele, esposa e os demais. Estenda suas mãos. Deus abençoe a vida do pastor Rui, abençoe a vida do Cleiton, ó Deus, que a unção do Senhor transborde na vida deles, haja graça, haja poder do Senhor sobre eles, e que nós possamos aprender a fazer o mesmo que eles já fazem, ó Deus, a orar pelos enfermos e eles sejam curados. Obrigado por esse tempo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que privilégio estar com vocês aqui esta tarde. E o meu sotaque é um pouquinho diferente do de vocês, mas o importante é que vocês me possam compreender. Amém? Então, louvado seja o nome do Senhor. Tá? Não garanto se houver alguma língua espiritual sendo falada que eu consiga interpretar, mas quem tiver dons de interpretação, por favor, exercite. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Bom, que privilégio estar com vocês aqui esta tarde. Na realidade, nós estamos fazendo essa incursão aqui convosco, fugindo um pouco a nossa rota do sul. Raramente a gente, ultimamente, tem vindo nesta direção, mas este encontro é muito divino, tá? E só agora as próximas horas é que vão mostrar o quão divino é esse momento, embora nós estejamos no natural presenciando isso. Como eu fico contente de ver pessoas, vocês são bastantes, os que estão mais lá atrás, por favor, cheguem mais junto, ok? Mais de perto, para poderem perceber. Eu não sei explicar, há anos que eu vejo que a unção do Senhor se concentra um pouco mais ao redor de quem está trazendo a palavra e ela depois se dissipa um pouco mais à distância. Com raras exceções eu percebo isso. E como nós não somos egoístas e desejamos que todos vocês possam perceber e ter o melhor da unção de Deus, mesmo através da palavra falada, eu quero que todos vocês recebam o melhor, no melhor impacto possível, amém? Por isso eu estou incentivando vocês a chegarem mais perto, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós denominamos que seria um curso cura. Por quê? Porque entendemos no Espírito e a prática nos tem mostrado que a direção do Espírito dos dias de hoje, no Brasil, é chegar junto de muitos grupos de filhos de Deus que não sabem que há uma premissa a ser observada e que tem sido relegada para os ministérios pastorais das igrejas. Só o pastor ora, só o obreiro A, o obreiro B é que vai orar pelos doentes, ungir, expulsar demónios, etc. E nós temos ficado numa zona de conforto, nós, os que somos membros de um corpo local, assistindo a os nossos líderes sendo praticamente uns carregadores de tudo que é coisa a nível de responsabilidade aqui na terra, recebendo do céu. Graças a Deus que ao conhecer o pastor Nivaldo, nós podemos ver que ele é uma mente aberta e receptiva, e se eu posso ler um pouquinho do que está no coração dele, quanto mais vocês se tornarem praticantes do que ele faz, mais contente ele vai ficar. Amém? Então, estamos exatamente no ambiente certo, no momento certo e na hora certa para a gente falar esses assuntos. Amém?
nas devidas proporções, não vamos cair em extremos, porque possivelmente estas mensagens serão propagadas através da mídia e etc., e que jamais haja, de forma alguma, uma leve que seja interpretação de que estamos trazendo algo novo e que na realidade estamos querendo mudar as coisas que já estão definitivas e evidenciadas para serem feitas quando se lê a palavra de Deus e se opera de acordo com a nossa grande comissão que o Senhor deu como grande comissão a todos nós. Jesus ainda não voltou, essa grande comissão continua. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, tirando de lado um pouquinho essas apresentações, tá? Ao pouco, na medida que a gente vai testemunhando, eu vou possivelmente intercalar alguns aspectos particulares. Eu creio que o Cleiton também fará isso, mas eu quero trazer a atenção de vocês para esta palavra. Quando eu cheguei ontem aqui, e eu abri a palavra, estamos grandemente e muito bem acomodados, sem palavras, a maneira receptiva com que vocês nos têm recebido. Eu abri a palavra de Deus, pendurei as minhas roupas ali assim no armário, na casa pastoral, e o Senhor me deu essa mensagem, esta palavra. Primeira carta a Coríntios, do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 26. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. E isso reflete diretamente ao que eu e o Cleiton estamos fazendo aqui esta tarde. Nunca tínhamos entendido, e eu entendi longamente, longo tempo depois de servir ao Senhor, que o Senhor me estava comissionando para fazer o que eu estou exatamente fazendo aqui. O Cleiton já é uma geração mais nova, então ele tem entendido isso com muito mais velocidade do que eu. Mas eu trago para os irmãos que o Espírito não escolhe gênios, o Espírito Santo não escolhe pessoas superdotadas de inteligência, de intelectualidade, etc. O Espírito escolhe pessoas que querem andar disponíveis para serem canais dele. Amém? Somos nós, eu, o Cleiton, pastor e vocês. Amém? Então, estamos todos nesse mesmo barco. E é dessa forma que nós vamos levar adiante aquilo que nós entendemos no Espírito, precisamos trazer ao vosso meio. Não se esqueçam, vocês são os responsáveis de agora em diante por disseminar esta região aqui, e começando pela vossa vida familiar, os vossos amigos mais chegados, o vosso círculo de influência mais fechado, e importuná-los no bom sentido com as verdades do céu que nós estamos trazendo aqui e ampliando elas para vocês, ok? Eu gostaria também de trazer para vocês 2 versículos que eu sempre inicio estes estudos quando a gente quer ensinar às pessoas o algo mais que o Senhor nos comissionou a nós sermos praticantes. Evangelho segundo São João, João capítulo 20, no versículo 19. O Senhor Jesus aparece aos discípulos após a sua ressurreição. Ao cair da tarde, naquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Depois, mais adiante, nós vemos no versículo 22, e havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Por que eu estou lendo essas passagens? Para nós podermos entender que até aquele exato momento,
após a ressurreição do Senhor Jesus, os discípulos estavam do Senhor atemorizados, fechados, encerrados, portas fechadas numa casa, onde o Senhor aparece e sopra sobre eles e diz: paz seja convosco. O primeiríssimo sinal da obra de Deus, da obra da graça, a vida do mundo cristão até agora, até este momento, é essa maravilhosa paz que toma conta do nosso coração. E nós não temos palavras muitas vezes para explicar aos outros por que essa obra da graça é tão intensa na nossa vida. Amém? Louvado seja o Senhor. Quando o Senhor sopra sobre eles e diz-lhes: recebei o Espírito Santo. Eu entendo no Espírito que aqui se dava o primeiro grande novo nascimento do Espírito para aqueles discípulos. Amém? E depois disso, eles queriam imediatamente. Foi tão forte o nascimento no Espírito, esse novo nascimento, essa segunda obra da graça, foi tão forte neles, que eles queriam já sair a propagar. E o Senhor então é que lhes diz em Atos dos Apóstolos, e está escrito também anteriormente: mas ficai primeiro aguardando a descida do Espírito Santo sobre vós. Atos 1:8 diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas. Jerusalém, Samaria, Judeia e até aos confins da terra. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos dando seguimento a essas primeiras etapas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo continua sendo, vamos usar um termo em inglês, o CEO da igreja. Amém? Ele continua sendo. E se a gente o colocar em segundo lugar ou em segunda prioridade, entristecemos o Espírito. E muitas vezes o melhor de Deus, que nós desejamos andar e cooperar com Ele, não conseguimos e não sabemos porquê. Esta tarde, como é uma reunião mais fechada, mais específica, nós e vocês e o Espírito Santo e a Trindade Divina aqui presentes, pela presença do seu Espírito, nós então vamos falar mais claramente o que tudo isso significa. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Para que ninguém fique assim um pouco sabendo, mas será que nós só vamos saber as coisas, como é que vai ser agora a sessão número 1 e depois a número 2 e tal? Eu vou trazer para vocês um resumo básico de tudo o que nós vamos fazer com vocês, ok? Até amanhã, meio-dia, né, pastor? Ok, aproximadamente domingo, meio-dia. Queridos, elaboramos aqui um manual que depois eu tenho ali assim uma cópia que eu vou dar e o resto a gente vai passar um link para vocês, que ele é a espinha dorsal de tudo isto que nós vamos falar aqui esta tarde e também esta noite. Mas, na realidade, este guia prático para o ensino da cura é alguma coisa que todos nós temos que ter gravado nos nossos corações para fazer. Nós dividimos, basicamente, e entendemos no Espírito, que nós precisamos ensinar a toda e qualquer pessoa que participa como participante para ser um futuro ministro de cura e também para depois poder ministrar adequadamente a participantes, portanto, entre parentes doentes, enfermos, precisa de ser alinhado uma sequência. Eu estou falando para uma igreja que gosta de organização. E como eu também sou uma pessoa, sou um ex-consultor de profissão, também antes de eu ter sido chamado para o ministério tempo integral, eu fui um consultor e um assessor de empresas, de médio e pequenas empresas. E eu organizava
as coisas, e a primeiríssima área que eu fazia era alinhar a cabeça da supervisão e da gerência em cima de organização prática, porque nada funciona se não houver uma organização prática para se fazer as coisas. Isso prevalece e também se aplica a nós que estamos aqui assim reunidos esta tarde. Então, subdividimos em 5 assuntos que nós vamos sintetizar em 4 grandes temas. Um primeiro assunto tem a ver com Jesus sendo compreendido como Ele é a cura. Amém? Um segundo assunto tem a compreensão de nós entendermos que a palavra é o grande remédio para a cura. Portanto, o poder que está na palavra de Deus para curar enfermidades vai além do que nós inicialmente imaginamos. Um terceiro grande tema que nós precisamos de falar é acerca do testemunho de Jesus, ok? Há uma série de desdobramentos em cima do que o testemunho de Jesus realmente deve representar para todos nós. Um quarto grande tema é como permanecermos curados e como se ativa uma cura divina pela unção do poder de Deus. Amém? É sobre isso que nós vamos transcorrer a nossa operação por etapas, de transpor para vocês aquilo que vocês precisam de usar como ferramentas, envergonhando o poder do mal, envergonhando toda e qualquer ação de maldição, de miséria e de morte que possa ocorrer através das vidas com quem você está dia a dia influenciando e convivendo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nesse primeiro assunto, eu vou trazer para vocês um resuminho bem rápido de quais são os tópicos que nós gostaríamos de abordar mais especificamente. O remédio infalível é a Bíblia Sagrada, e como é que realmente isso se torna o grande remédio. Deus almeja que seus filhos tenham plena saúde também. O cristão precisa compreender plenamente acerca da origem das doenças. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Jesus Cristo é o restaurador dessas doenças. Deus ama tanta humanidade que enviou o seu Filho Jesus para nos resgatar de todas essas maldições de miséria, de morte e de pecado. O amor altruísta do Senhor nos capacita a amarmos o próximo a tal ponto que o que está em nós, que é divino e que é espiritual e que é de indizível poder, palavras às vezes não conseguem explicar isso, está ao alcance de todos nós, para a gente abençoar o próximo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Isso é um primeiro resumo de um primeiro assunto. O segundo assunto, aonde nós sabemos o poder da palavra, nós vamos olhar os aspectos de como o Senhor nos resgatou dessa maldição. Cleiton vai ser enfático em cima de uma série de coisas. Jesus curou os doentes, não apenas porque eles lhes pediam, mas também porque o Pai desejava que ele assim o fizesse. Jesus curou as pessoas, todas elas que vinham a ele, porque ele sempre obedecia ao que Deus Pai lhe tinha ordenado para fazer. Eu vou deixar os detalhes para o Cleiton explicar. A fé que cura é um grande assunto da palavra. Portanto, fé na palavra de Deus. O que ter fé, o que realmente a fé faz, ela destrava o quê, como é que esse poder funciona, etc. e tal. Nós vamos enfaticamente colocar isso de uma maneira, às vezes não tanto teológica, mas prática, para poder ser assimilada por todos vocês, que não é um bicho de 7 cabeças. Afinal de contas, essa tal de fé bíblica é fácil
não apenas de ser compreendida, mas de ser vivenciada. Amém? Ok, como permanecermos curados é algo que o Senhor nos tem dado de experiência, que nós vemos através de inúmeras vezes que a gente percebe que a pessoa, por N motivos, perde a cura. Foi curado e depois a cura desapareceu. Como é que vem isso a ser resolvido? Os irmãos estão comigo? Amém? E, por último, como é que se ativa uma cura pela unção de Deus? O que vem a ser essa tal de transferência de unção, que hoje em dia tanto mundo, todos estão falando desta ou daquela forma, ainda é muito confuso essa tal de palavra sozo, e mais isto, mais aquilo, e como é que funciona esse processo de imposição de mãos? Meus queridos irmãos, eu levei quase 20 anos para entender que Hebreus capítulo 6, 1 e 2, aquelas verdades elementares, uma delas, pois você acompanha comigo, eu não vou ler agora para não gastar tempo, era uma daquelas que nós vamos falar hoje com uma maior ênfase, que é a imposição de mãos. Então, queridos, sinceramente, vamos tirar as mãos dos bolsos e vamos tocar pessoas e abençoá-las e sarar essa gente. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor tem nos mostrado que uma estratégia para que tudo isso possa ser assimilado é a gente falar promenorizadamente, mas concisamente acerca desses tópicos, dar no máximo 10 a 15 minutos depois para poder individualmente aconselhar A ou B, mas é um aconselhamento que na realidade é apenas a passagem de um modo prático de como nós separamos causas de circunstâncias, causas de sintomas. Se você quer resolver qualquer coisa na vida, você tem que olhar a causa, tem que olhar a raiz. Porque se você vai trabalhar para resolver as coisas só em cima de sintomas e de circunstâncias, sinceramente, você pode acertar, como na maioria das vezes, você vai deixar de acertar, você vai perder esse tempo. Então, espiritualmente falando e a nível da palavra, nós vemos que Jesus fazia isso o tempo todo. E quando ele fazia perguntas que pareciam que não tinham, assim, muito nexo com aquilo que a pessoa precisava, Jesus estava precisamente querendo identificar a raiz de todo o processo doentio nessa pessoa. Amém? Então, vamos explicar isso e automaticamente, e aí, bem no finalzinho desse manual, nós não vamos perder tempo explicando isso para vocês, nós damos uma sugestão de como tornar a igreja local um centro de cura periódico, seja ele mensal, semanal ou quinzenal, para ser realizado por várias pessoas. Amém? E chamando a igreja para ser considerada também um centro de cura. Não apenas um centro de salvação, um centro de cura. Amém, irmãos? Vocês estão de acordo? Faz sentido para vocês tudo isso? Amém. Então, vamos começar, e eu gostaria de trazer para vocês, então, o seguinte, e aí, por favor, cada um, a geração atual gosta mais de digitar, gosta de usar mais o tablet, etc e tal, eu sou mais do tempo antigo, vocês devem ver pelo meu cabelo branco que eu não sou assim tão jovem, aliás, eu sempre costumo dizer, jovem é um estado de espírito, amém? Dessa forma eu sou bem jovem, podem crer, louvado seja o nome do Senhor. Mas eu sou da era pré-digital, sou do tempo do clipe, eu sempre brinco, porque na realidade a gente está reaprendendo com essa nova tecnologia, mas eu gosto muito de anotar e escrever. Continua sendo a maneira prática, gosto de uma Bíblia de papel, e por favor, nada contra a Bíblia digital, mas se acostume também a manusear, para efeito de crescimento espiritual e natural de vocês, a manusearem uma Bíblia de papel. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Queridos,
vamos para o primeiro tema. Estamos prontos? Louvado seja o nome do Senhor. Vou pedir ao meu irmão, quanto tempo me resta? Pastor, quanto tempo nós temos agora? 40 minutos. Ok. Eu vou resumir em meia hora praticamente. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Ok. Abra a palavra do Senhor ou vá para o texto de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ok? O que isso nos quer dizer? Que o caráter de Deus é amar. Amém? Se o caráter de Deus é amar, Jesus viveu na terra e expressou o amor de Deus em tudo o que fazia e ensinava. Não é mesmo? Pare para pensar quando você lê os evangelhos. Na realidade, ele estava demonstrando o caráter de Deus Pai. O Espírito Santo estava coordenando ele para fazer isso na terra. Um outro aspecto importante, e eu estou colocando isso como pontos-chave, quando a gente explica isso para as pessoas, então agora pressuponham, eu estou trazendo isso para vocês e vocês estão ministrando a alguém que de repente tem dúvidas acerca do amor de Deus. Esses são os assuntos principais. Agora, sinceramente, numa primeira instância, quando a pessoa está enferma, por mais que ela até já seja cristã de longa data, etc., ela não vai querer ouvir muita explicação bíblica, mais isto, mais aquilo. Mas na hora em que você disser, se eu te ler textos da palavra de Deus, que tem estas instruções para você ser curado, pode crer. A pessoa que está doente vai te começar a dar uma atenção diferenciada. E é isso que eu quero trazer a atenção de vocês. Não é, na realidade, pregar para a pessoa, mas é trazer a ela a consciência da verdade do Senhor através das próprias instruções que estão contidas na Bíblia Sagrada. Amém? A palavra de Deus, o livro de Deus. Interprete da forma que você assim desejar. Ok, então, Jesus foi ungido e andou por todos os lugares, curando as pessoas oprimidas pelo diabo. Então, aí está uma clara explicação e definição de que opressão de doenças não vem de Deus. Deus não tem doença nenhuma no céu, Deus não criou doença nenhuma. E com certeza não foi Deus que fez o homem se separar e ficar espiritualmente falando cortado da comunhão com Deus. Amém? Ok, nós sabemos disso, mas sabemos, Atos 10:38 diz claramente como Deus, como o Senhor Jesus, ungido pelo Espírito Santo, curava os doentes e expulsava e sarava os oprimidos do diabo, todos os enfermos. Atos capítulo 10, versículo 38. Então, sabemos que a cura é um bem. E se a cura é um bem, então era vontade de Deus que o seu Filho fizesse esse bem aqui na terra. É da vontade do Senhor que nós, no século atual, façamos o mesmo com quem nos escuta. Amém? Atos 10:38, ok? Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, se era da vontade de Deus que o seu Filho fizesse o bem, porque Deus Pai, de fato, o nosso Deus, o Deus Pai, quer o bem da humanidade, quer o bem do homem. Amém? Louvado seja o Senhor. Subentenda-se homem e mulher, amém? Mas eu generalizo e digo o bem do homem, como a Bíblia também explica. Uma outra questão que nós temos neste assunto de que Deus na realidade ama, e Deus, se Ele ama a humanidade assim, Deus vai curar essa humanidade, é o aspecto da obediência. Jesus obedecia a Deus, curando a todas as pessoas oprimidas pela miséria das doenças. O grande causador das enfermidades era, de fato, e sempre será, o diabo e a sua turma, ok? Fomos transportados
desse império quando nascemos de novo. Não temos nada a ver com eles. Só estamos citando isso para que haja um entendimento maior. Agora, sinceramente, abre e fecha parênteses. Irmãos, vamos parar de falar do diabo. Ele não é convidado. Amém? Fecha parênteses. Louvado seja o nome do Senhor. Os discípulos, certa vez, pediram a Jesus para lhes mostrar o Pai Celestial, ao curar as pessoas que vinham a Ele para receber alívio dos seus sofrimentos e tal. O Senhor demonstra amor e compaixão ao dar-lhes a atenção às suas necessidades. Para quê? Para que eles entendessem que Ele expressava em tudo o amor do Pai. Amém? Alguém vai dizer onde é que está escrito? João capítulo 14, versículos 8 e 9. Ok? Chamo vossa atenção para a gente observar alguns aspectos de João 14, 8 e 9. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Versículo 8 diz assim: replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo eu estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. De fato, Jesus não fez nada que ele não tivesse aprendido a fazer, vendo o Pai fazer. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. O que é que nós estamos fazendo aqui esta tarde? Reaprendendo, relembrando a fazer aquilo que Ele, que é a palavra e a palavra é Ele, nos está instruindo para fazer. Amém, irmãos? Não vamos operar além da palavra, nem ficar aquém dela, vamos ficar com ela. E as pessoas sejam curadas em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Gênesis capítulo 1, versículo 31, nós vemos que depois você lê com mais pormenor, desde o início da criação está escrito que Deus sempre fez o que era bom. O próprio Deus em cada parte da criação realizada disse: isto é muito bom. E quando ele fazia uma parte daquilo que era necessário, está escrito: e aquilo que Deus fez era muito bom. Então Deus não fez nada que não fosse muito bom. Amém? Ora bacanta, xaricanta, sai. As pessoas precisam entender que Deus as ama tanto, que o seu maior desejo é ver a humanidade salva e desfrutando de saúde plena. Ontem, quando aconselhamos a Carla, a irmã Carla, e aconselhamos a nossa irmã que está do seu lado, e rapidamente, porque era uma festa de aniversário, aquele não era o momento, a gente não estava deixando de não querer fazer isso, a minha vontade era fazer uma coisa totalmente completa, mas graças a Deus o Cleiton ficou hospedado numa das residências dessas queridas irmãs, e ele então, como é uma pessoa com bastante rendimento noturno, ele fez jus àquilo que nós estamos falando. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, o motivo principal, e leva o seu olhar agora para Romanos capítulo 8, versículo 32. Olha o que Paulo diz, Romanos capítulo 8, versículo 32. Romanos 8, 32. Amém, 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 amém. Aquele que não poupou seu próprio filho, amém? Romanos 8, 32. O motivo principal que está escrito na palavra de Deus, que o Senhor perdoa todas as nossas transgressões e sara todas as nossas enfermidades, é porque o amor intenso, altruísta, que Ele tem para conosco, fez com que Ele mesmo entregasse seu Filho para nos resgatar da morte eterna e dessa consequência de doenças.
Então, jamais diga, Deus me deu esta doença, Deus isto, Deus aquilo, para eu aprender mais esta disciplina, mais aquilo, mais aquilo. Infelizmente, ao longo dos anos, eu venho ouvindo frases inadequadas de pessoas que só leem rodapé de Bíblia e não estudam profundamente aquilo que está escrito. Ou escutam alguém um dia dizer, gostei daquela frase, que bonito, eu vou usar. Então isso que eu estou sofrendo é porque Deus está me disciplinando de alguma coisa. Deus não precisa fazer eu e você sofrermos fisicamente nada. Ouçam bem, irmãos, nada para sermos curados. Não é essa maneira que Ele nos ensina. Aleluia, leia a palavra de Deus. Seja não apenas um leitor, mas um leitor que medita na palavra de Deus e a pratica. Leva ela para a prática. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. A cura das doenças já pertence a seu Filho Jesus, porque Ele já nos resgatou, Ele já foi para a cruz, já ressuscitou ao terceiro dia, já ascendeu aos céus, já comissionou a primeira igreja do primeiro século. Nós somos a igreja, possivelmente uma das igrejas do fim deste ciclo todo. E o que é que nós estamos fazendo? Criamos uma série, possivelmente, de regras, de usos, de preceitos que um sistema, uma forma, sistemas são meios, mas não fins em si mesmo da gente fazer um algo maior. E parece que muita gente na sua mente formaliza a forma sistêmica e o formato das coisas como principal e faz desse meio um fim em si mesmo. Não, eu não sou curado porque eu falhei naquele meio assim. Não, aquilo é só uma orientação para você seguir o teu passo a passo. Amém? Irmãos, me perdoem, eu sei, o silêncio às vezes fala muito mais que palavras, pastor Nivaldo, mas o que eu quero dizer para vocês, eu vejo estampado nos vossos rostos, o seguinte: não, peraí, será que o Rui está trazendo e o Cleiton estão trazendo alguma ideologia nova? Não tem nada de novo, tem simplesmente o grau de importância que tem que ser essencialmente falado novamente na nossa era. Queridos, tudo é importante, tudo é urgente. E as pessoas tudo ser tão urgente e tão rápido e prioritário que a gente está se esquecendo de fazer o que é importante. Isto é importante. Amém? Entenderam agora o trocadilho? Então, queridos, encha-se do amor divino. Eu e você sempre andará em saúde plena. Encha-se do amor divino e mantenha essa harmonia e convive com os outros, porque fazendo o oposto, você impedirá que as bênçãos e as curas não alcancem você, mas alcancem talvez o seu parceiro ou parceira, o seu colega ou o seu irmão que está do seu lado, ouvindo as mesmas instruções e aplicando-as da palavra de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho mais 2 pontos para eu já entrar no desfecho final desta primeira parte. Os irmãos estão absorvendo isso? Tá bom assim? Este, como diz o inglês, este pace de levar as coisas, amém? Ok, mas por favor, não precisam concordar comigo. Se não tiver de acordo, faz assim com a cabeça que eu repito de novo, amém? Ok, louvado seja o Senhor. Queridos, assim como Deus, vamos lá, vamos retomar esse raciocínio, nos perdoou dos nossos erros e pecados, você também deve perdoar aos outros. Se Ele nos perdoou, libera perdão para os outros. Isso é um grande impedimento. Cleiton talvez fale alguma coisa disso, amém? Então, a sua fé, a minha fé, a nossa fé, vai funcionar apenas se andarmos em harmonia, em amor para com o próximo. Não todos aqueles que nos dão tapinha nas costas, mas aqueles que de vez em quando dizem umas poucas e boas
porque acham que têm que dizer. São inconvenientes, nos machucam, etc. Vocês estão comigo? Estão entendendo? Ok. Então, queridos, perdoe para ser perdoado. Amém? Precisamos perdoar para sermos perdoados. Vire-se para quem está do seu lado e diga: eu decido perdoar para ser perdoado. Amém? Algumas pessoas estão dando risada, porque está sendo penoso dizer isso. Louvado seja o Senhor. Mas amém. Amém, Cleiton, estou gostando desse grupo. Estão sendo obedientes. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Marcos capítulo 11, versículos 25 e 26, diz claramente: e tudo que pedires orando, crendo que recebereis e tê-lo-eis, é o 24. Mas se tiveres alguém contra alguém, perdoai, para que vosso Pai perdoe vossas ofensas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados, de fato, Deus nos ama. Jamais negligencie esse fato. Às vezes é necessário olhar para um espelho e falar para a nossa própria imagem. Por quê? Porque muitas vezes a nossa mente, tão pressionada com tudo que é coisa ruim, acaba não aceitando isso. Mas que amor é este? Os irmãos estão entendendo? Meu Deus, liga o canal de TV aberta na hora do noticiário, você não vai ter notícia boa. Não há uma única notícia boa. Qual é o contentamento em saber notícia ruim? Só para quem não conhece o Senhor, eu quero ouvir as notícias que me trazem satisfação, não notícia ruim. Amém? Louvado seja. Talvez essa, lá no fundo, pastor, é o meu motivo porque é que eu cruzei o oceano e vim para cá. Porque, meu Deus, o que estava do lado de lá de coisa ruim, meu Deus. Agora, cheguei aqui ao Brasil, também fui surpreendido, mas isso é outro lema, não vamos gastar tempo em falar sobre isso esta tarde. Mas, queridos, jamais, amados, se sintam condenados ou culpados por qualquer erro cometido no passado. Vou repetir de novo. Jamais se sinta culpado ou condenado por qualquer erro cometido no passado. Eu vou criando uma pequena estatística das pessoas que eu vou orando para ser curadas. E pessoas com problemas emocionais e com dificuldade de vamos dizer, superar autocondenação, depois de ter consciência do erro, está no topo da minha estatística. De cada 2, 3 pessoas, 2 não conseguem superar a autocondenação que carregam. Agora, queridos, pela ótica de Deus, à luz da palavra, não é isso que Deus pensa. E nós somos e estamos sendo convidados aqui para pensar como Jesus pensa. Não, a palavra não diz que nós temos a mente de Cristo. Amém. Como é que temos a mente de Cristo se a gente pensa contrário? Espera aí, alguma coisa não confere. Então, queridos, precisamos entender de que o livre-arbítrio, o aspecto que nos leva a tomar decisões, é nosso. Deus respeitou e respeita isso. Ele já nos fez assim. Tome a decisão de receber esse amor divino, receber o seu perdão e receber definitivamente a sua cura. 1991, eu estava num hotel chamado Hotel Peabody, assistindo à convenção do Full Gospel Businessman Fellowship International em Orlando, 1991. E um homem maluco, de cabelo meio prateado assim, ainda naquele tempo não tinha aquelas vestimentas todas estilizadas, chamado Benny. Era o pastor do Centro Cristão de Orlando. E quando ele me disse, vocês sabem como é que eu comecei a assimilar o amor de Cristo? Durante 1 ano, eu falava em voz alta a carta do apóstolo Paulo, de 1 Coríntios capítulo 13, que fala acerca do amor.
Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos e não tiver amor, serei como o sino que só faz barulho e que retine. Eu estou parafraseando esse versículo. Você está comigo? E aquilo nunca mais saiu do meu coração. Quando eu voltei ao Brasil, nunca mais me esqueço, dia 21 de julho de 1991, durante o resto daquele ano, eu lia diariamente, de joelhos, ao Senhor, esta oração, para que o amor de Deus impregnasse novamente a minha vida e eu pudesse entender que Ele me tinha tirado toda a culpa do passado, perdoado totalmente. Amém? Talvez eu esteja dando para vocês um passo a passo prático. Escrever uma folhinha de papel, 1 Coríntios 13, 4 e 8, ou o capítulo inteiro, e diariamente durante, estipula um tempo, 2, 3 meses, e você fala a palavra, ora a palavra para você mesmo. Depois você me diz, ou diga para o pastor Nivaldo que ele vai dizer: Rui, aquilo que você falou acerca de escrever no papelzinho alguns versículos e falar e orar a palavra, não é que funciona mesmo? Está aqui esse testemunho, está aqui aquele testemunho. Amém? Eu já sei que funciona. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 versículos bíblicos para eu encerrar esta minha primeira parte de ensinamento que nós precisamos levar para os outros. Em primeiro lugar, transmitir confiança. Ao você transmitir confiança para alguém, reforce com um versículo bíblico. Amém? Olha, a Bíblia diz isto e isto me trouxe confiança. Não esqueça, você está numa posição em que nós estamos preparando vocês para futuramente ensinarem aos doentes as verdades fundamentais que vão passar a ser remédios para curar. Amém? Ok, de vez em quando eu relembro, porque pode ser, mas ele está dando um curso disto e daquilo. Não, é que ela é direcionada. Vamos orar a palavra, vamos falar a palavra. Amém? Se queremos que as pessoas sejam curadas. 1 Coríntios capítulo 2, versículos 9 e 10, gravem esses versículos. Então anotaram? 1 Coríntios 2, 9 e 10. Ok? Eu reforçaria também com Filipenses 2,13. 1 Coríntios 2, 9 e 10 e Filipenses 2,13, para gerar confiança nas pessoas. Agora, além de confiança, temos que ser ousados, para a gente ser determinado, ter ousadia. Efésios capítulo 6, versículos 19 e 20. Anote aí. Efésios 6, 19 e 20. Ok? Perdão? Isso, 19 e 20. Ok? A palavra de Deus é o grande remédio. Então anote Provérbios 4, 22. Não deixe de ensinar isso para as pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Confiança, ousadia e em nós. Onde é que está esse amor? Nós temos que pedir: Senhor, por favor, me traz esse amor. Não. Consagre-se a Jesus, dê seu coração para Jesus. Romanos 5,5. E esse amor, você não precisa pedir, ele automaticamente será derramado. Você está entendendo a palavra derramar? Derramado quer dizer, vai ser sob medida, além de medida, no seu coração, no seu espírito, no seu homem interior. Amém? Romanos 5,5. Quando é que a gente falha? Existe um versículo que nos dá um novo alento, sim senhor. 1 João capítulo 1, versículo 9. Praticamente não há uma única semana que eu não cite esse versículo para envergonhar o diabo. E normalmente eu digo: olha aqui, seu diabo. De acordo com 1 João capítulo 1, versículo 9, eu estou perdoado e purificado. Tchau para você. Para de me trazer pensamentos indignos. Eu agora tenho a mente de Cristo. Eu tenho a metanoia do Senhor. Eu sou renovado pela palavra de Deus. Se confessar os vossos pecados a Ele, Ele é fiel e justo para vos perdoar. E que mais? Perdoa e que mais? Purifica. Perdão e purificação. Perdão e purificação. Perdão e purificação. Amém.
Aleluia, louvado seja o Senhor. Quando falhamos e quando tomamos uma decisão para nos arrepender, primeira carta de João, capítulo 3, versículos 21 a 23. 1 João 3, 21 a 23. Ok? E João, capítulo 13, 34, é andarmos no novo mandamento do Senhor Jesus. Andarmos e cooperarmos com o Espírito Santo no amor ágape. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Você está de acordo? Faz sentido essas palavras para se ministrar às pessoas o maravilhoso amor cuidador do Senhor? Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Momentaneamente, então, vamos agora passar para o próximo assunto. Louvado seja o Senhor, mas como nós estamos assim sentados, vamos ficar de pé. Tem como a gente ter um rápido louvor, nem que seja uma estrofezinha só. Amém? Não sei se eu estou quebrando esse protocolo, pastor. Dá para a gente fazer isso? Vamos lá, pessoal. Quem é que nos pode acompanhar aqui para a gente poder cantar um cântico? Eu não sei quais são os cânticos que vocês estão acostumados. Como? Ah? Qual é que eu gosto? Bom, o que eu gosto de um cântico que vocês não estão acostumados aqui. Ok, vamos lá então. Meu Deus, não sei, algum violeiro tenta pegar o tom, não sei se é lá menor ou não, coisa assim, ou então sol maior, amor divino, ok? Porque ela é uma consagração ao Senhor. Amém. Amor divino. Vamos lá, estamos prontos? Minha voz é quarta voz, é um pouco mais baixa, então você aproveita e ajusta a sua voz, se você for segunda, terceira voz, por aí. Amor divino, amor de Cristo, amor celeste, inunda meu ser. A ti pertenço, de ti careço, amor divino, inunda meu ser. Deu para gravar? Amém? Vamos lá, pegou o tom? Vamos lá de novo. Amor divino, amor de Cristo, amor celeste, inunda meu ser. A ti pertenço, de ti careço, amor divino, inunda meu ser. Aleluia! Amém. Podem sentar, sejam abençoados. Amém. Irmão Cleiton, louvado seja o Senhor.